Oi, bem-vindos ao Pó de Praça. Eu sou a Ana. Eu sou a Helena. Eu sou a Micaela. Eu sou a Amanda. E eu sou a Maria Luísa. Hoje vamos conversar sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai começar falando sobre as Olimpíadas da nossa atualidade. As Olimpíadas são os maiores eventos esportivos do mundo, no qual países dos 5 continentes se reúnem para competir em diversas modalidades. Atletas com deficiência disputam as chamadas Paralimpíadas. O objetivo principal dos Jogos Olímpicos é a promoção da paz, a integração e a união entre países. De acordo com o Estatuto Olímpico, a intenção é garantir o desenvolvimento harmonioso da humanidade por meio da prática esportiva. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, a Mari vai falar um pouquinho para a gente sobre as origens. Bom, gente, então vamos para a origem das Olimpíadas Antigas, que foram uma série de competições atléticas, obviamente praticadas por atletas, que formavam uma cidade-estado na Grécia Antiga. De acordo com analistas historiadores, teria surgido em 776 a.C., na cidade de Olímpia, no sudoeste da Grécia. Esses jogos foram celebrados até 393 d.C. Era muito importante para os gregos, pois era um caráter político, esportivo e religioso. Primeiramente era uma homenagem aos deuses, principalmente Zeus, que era deus dos deuses. Era importante na busca de harmonia entre cidade e estado e serviu também como meio de valorização à saúde e ao corpo. O principal mito grego que narra a origem das Olimpíadas Antigas é dos 12 trabalhos de Hércules. Sim, e falando sobre Hércules, esse herói, que era filho de Zeus como Mana, para celebrar a realização do sexto de seus 12 trabalhos, ele inaugurou um festival de jogos esportivos na cidade de Olímpia. É claro, essa história envolvendo o personagem de Hércules não aconteceu de verdade, visto que faz parte da mitologia grega. Todavia, é sabido que os jogos esportivos gregos clássicos da antiga Grécia eram de fato realizados em Olímpia, como forma de homenagem a Zeus. Ou seja, a história realmente comprova que ocorriam tanto os jogos esportivos quanto religiosos associados a eles nessa cidade. Bom, falando agora um pouquinho sobre curiosidades das origens, os jogos receberam esse nome, Olimpíadas, porque começaram em uma cidade chamada Olímpia, que as competições aconteciam no período de tréguas, porque naquela época era muito comum ter várias guerras entre uma cidade e outra, e essa trégua era decretada 2 meses antes dos jogos acontecerem, que por sinal os jogos aconteciam sempre na mesma cidade, que é Olímpia. E o anúncio do evento era dado por diversos mensageiros de diferentes regiões, para que as pessoas pudessem viajar para Olímpia em segurança, já que os conflitos estariam interrompidos durante a competição. Vocês sabiam que os jogos eles ocorriam a cada 4 anos e eles eram divididos em 2 edições, uma de verão e outra de inverno? Também tinha a conhecida paz olímpica, que servia para garantir a segurança dos atletas que se deslocavam da sua cidade e estado até Olímpia. Nos antigos Jogos Olímpicos, outros esportes que hoje em dia estão inclusos nas modalidades olímpicas, como o hipismo, também eram praticados. Vale dizer que hoje os jogos são bem diferentes de quando eram praticados na Grécia Antiga. O responsável por resgatar e reabilitar as Olimpíadas na modernidade foi o aristocrata francês Pierre de Fred, que infelizmente morreu em 1963. Ele também era conhecido como Barão de Coubertin. E com o passar do tempo, começaram a incluir esportes de tradições não europeias, tipo várias artes marciais e uns mais atuais, como vôlei e futebol. Já que tu falou sobre os esportes, tu sabia que na antiguidade somente os homens livres que falavam a língua grega podiam participar dos Jogos Olímpicos e os vencedores das competições eles eram tratados tipo como os heróis das suas cidades? E nessa época eles ganhavam algum prêmio? Sim, eles ganhavam as coroas de louro e ramos de palmeiras, que simbolizava a honra e a glória pelas suas conquistas. E também eles disputavam várias modalidades na antiguidade, como por exemplo, arremesso de disco, corrida, natação, pentatlo, luta, salto à distância e boxe, que era uma luta entre 2 pessoas com troca de socos. Nessa época não havia o uso de luvas especiais. Já que falou sobre jogos, eu vou falar um pouquinho sobre essa corrida a pé. No caso, o atletismo é uma das modalidades mais destacadas nos Jogos Olímpicos atuais, e ele possui uma característica típica, como a prova de 100 metros rasos e a prova de corrida com obstáculos. Na Grécia Antiga também havia uma modalidade semelhante, mas com características peculiares. As corridas a pé, que se chama dromos, eram divididas por menos 5 modalidades: o estádio, o diálogos, o hidráulicos, a ulitrodromia, a lampapadrodomia. No caso do estádio, consistia na corrida normal, de velocidade que era executada contornando-se o estádio de Olímpia, que media cerca de 192 metros. O diálogos era o mesmo tipo de corrida do estádio, porém era feito 2 vezes. O
de locos também era uma corrida que cobria o perímetro do estádio, cuja execução do percurso pode variar de 7 a 24 vezes, podendo ser feita 2 vezes. A oplitodromia era a corrida com armamento e armadura de um soldado, no caso oplita. Isto é o elmo, o escudo, a peleira e a espada e outros armamentos de um soldado. E por fim, finalmente, tem a lampadredomia, que consistia na corrida com uma tocha acesa, que era revezada com outros atletas de uma mesma equipe, que é semelhante às provas de corrida com aquele revezamento de bastão na nossa atualidade. E sobre as corridas de carro das antigas Olimpíadas, devem ser entendidas como carros puxados por tração no animal, mais especificamente por cavalos, que eram animais muito usados na guerra. Havia 2 formas de carro que disputavam as corridas: as bigas, tracionadas por 2 cavalos, e as quadrigas, tracionadas por 4. As corridas eram feitas em longas distâncias, às vezes íngremes, que exigiam os bons equipamentos e cavalos. Por causa disso, geralmente eram praticadas por pessoas afastadas da disciplina. E tu sabia que o pentatlo antigamente era bem diferente do que a gente conhece hoje? Era uma competição que juntava várias modalidades num só evento. Tinha o salto, o lançamento de disco, de dardo, corrida, tinha até luta. E olha só, segundo a pesquisa da Maria Celeste Cansolin Desoite e da Diane Kelly de Oliveira, pensaram em substituir o salto e o lançamento de disco pelo pugilato e pelo pancrácio. Mas espera, o que é pancrácio mesmo? O pancrácio ele pode ser comparado não com o esporte olímpico atual, mas com a mistura de vários deles que configura o MMA. De modo semelhante à luta livre, o pancrácio ele era uma luta com bastante violência, né? Que incluía socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, torções, derrubadas e muita coisa. Aproveitando que eu já falei do pancrácio, eu vou comentar um pouco sobre as lutas. É legal de comentar que entre as lutas praticadas nos Jogos Olímpicos antigos estavam o palé, o pigme e o pancrácio. O palé consistia na luta sem golpes diretos, como socos e pontapés. Os atletas utilizavam as técnicas de medida de força, como o agarramento dos membros superiores e inferiores, com o objetivo de levar o adversário ao chão e, com isso, para perder a disputa. Já o pigme consistia no pugilato. Isso é uma luta com os punhos, semelhante ao boxe atual. O pugilato é uma das práticas mais antigas de luta entre os gregos. E agora, por último, o lançamento de saltos. Que na Grécia Antiga, o arremesso de disco e o arremesso de dardo já eram praticados antes dos Jogos Olímpicos. E os atletas competiam para lançar esses objetos a distância específica, onde os atletas corriam para ganhar impulso e saltar o mais longe possível. Já os discos eram feitos de pedra ou metal polido e eles pesavam mais ou menos uns 5 quilos. Já os dardos podiam medir até 1,70 m. Agora, curiosidades históricas. Em quantos dias ocorriam os Jogos Olímpicos? Bom, na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos realmente eram realizados em 5 dias, onde no primeiro acontecia uma espécie de cerimônia de abertura, com músicas e o juramento dos atletas. No segundo dia, acontecia competições de pentatlo e as provas a cavalo. No terceiro dia, era destinado para uma festa, com um banquete de carnes, para os atletas, os árbitros e as pessoas da aristocracia grega. No quarto dia, ocorriam as provas de corrida, boxe, luta e o pancrácio. E no quinto dia, acontecia a cerimônia de encerramento, onde os atletas vencedores ganhavam suas premiações. Eu tenho uma dúvida, todos podiam participar ou assistir aos Jogos Olímpicos? Na verdade, não. As mulheres, os estrangeiros e os escravos não podiam participar dos Jogos. E as mulheres não podiam nem ver os Jogos. E tem outra curiosidade muito legal, que é que o primeiro atleta a vencer uma corrida foi o Corobeu, em 776 a.C., na cidade de Elis. E agora, ainda falando das curiosidades, tem o fim das Olimpíadas, que em 392 d.C., o imperador Teodósio I cristianizou o Império Romano e proibiu os gregos de participar de qualquer forma de culto politeísta. Como resultado, os últimos Jogos Olímpicos da Antiguidade ocorreram em 393 d.C., marcando o fim das Olimpíadas naquela época. Então foi assim que a gente finalizou mais um
episódio do Pode Praça. Muito obrigada por assistir e Tchau!